Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. E o patrocinador oficial do nosso Panorama de Mercado é a minha corretora parceira 4xC. Então, para você que quer ter os meus sinais de copy trading na sua conta através da 4xC, você pode copiá-los. Pessoal, vamos começar aqui então o nosso panorama de mercado com um tempo gráfico de 1 hora e lembrando que a gente analisa o tempo gráfico maior para a gente poder ter aqui uma previsibilidade de movimentação e expectativas para a semana. Tá? Então, aqui não é recomendação de call, né? Não temos aqui uma recomendação de compra ou de venda, mas um estudo para termos aí uma previsibilidade de possíveis movimentações que possam vir a acontecer e isso lhe ajuda, lhe auxilia aí nas tomadas de decisões no dia a dia. Então, dando início aqui com o índice futuro brasileiro, e a gente estava aqui com uma expectativa da continuidade da movimentação de queda. Tá? Até estava pensando na possibilidade da captura de liquidez nessa região, trabalhando nessas máximas aqui e dando continuidade para a movimentação. Até que começou a semana com essa intenção. Ele capturou a liquidez aqui, trabalhou atrás dessa região, né? Essa liquidez aqui também, deu sinalização de venda nos dias subsequentes, porém, aqui ó, no dia 18, tá? Ele já abre com gap de alta, trabalhando lá nas extremidades. Aqui a gente tem duas possibilidades para a movimentação da semana. O que a gente deve observar? O rompimento desse fundo e também dessa LTA favorece aqui uma movimentação vendedora, ok? E acima dessa região, aqui a tendência para compra. Onde que eu pensaria em compra para movimentação no intraday? Acima aqui do 140 e 300, tá? Acima dos 140 mil pontos, especularia aqui uma continuidade vindo buscar as máximas. Se o preço romper, ancorar e dar continuidade, tendência de alta bem definida. Mas atenção, ele pode romper, violar, fazer o trap, a armadilha, né, e depois voltar para a movimentação vendedora. Então, bastante atenção aqui nessa extremidade, ok? Nosso segundo ativo aqui é o índice Nasdaq. E para o índice Nasdaq capitalista, a gente tem uma tendência de alta bem definida, porém aqui no momento a gente está com teoricamente uma lateralização. Se a gente coloca as médias, a gente percebe que inclusive as médias de 200 elas estão lateral, elas estão flats, vejam só. Aqui ó, essa linha pontilhada cinza e roxo. Então aqui sinaliza para a gente um momento de atenção para a continuidade de alta, mas isso não quer dizer que ela finalizou. A gente percebe que o preço ele finaliza abaixo da 200 aqui dessa semana e também das médias curtas. Olhem lá. Trazendo um zoom aqui, a gente percebe que majoritariamente nessa semana o ativo ele trabalhou principalmente abaixo da média de 50, tá? Onde essas aqui já inverteram legal para baixo. Então aqui muita atenção em Nasdaq porque a gente pode ter um movimento vendedor. Tá? Esse movimento vendedor, pessoal, atenção nessa região aqui ó, dos 21.400, onde a gente tem esses fundos duplos aqui atrás, tá? Inclusive esse fundinho já capturou liquidez, mas podemos ter aqui um movimento novamente de indução na venda e revertendo aqui para alta. Caso o preço passe abaixo dessa região e continue aqui abaixo dela, nós temos níveis inferiores e a gente pode trabalhar aí com uma expectativa vendedora. Tiago, onde que tu começa a pensar aqui em continuar operando na compra aqui para a Nasdaq? Se a gente observar e considerar que esse aqui foi um movimento de mitigação e observar uma microestrutura, nós podemos considerar que é o rompimento de um topo. Tá? Então ele rompe o topo, rompeu a mínima aqui, né? Tá fazendo um movimento de correção e percebam que bem nessa região aqui ó, nós temos um bloco de ordens. Tá? Então o que pode estar acontecendo aqui no ativo? Ele ainda fazer esse movimentinho aqui de alta, vir buscar um pouco mais desse bloco de ordens e depois dar continuidade. Então eu observaria esse comportamento aqui. Se ele romper essa máxima e não voltar, tá? Rompendo aqui a máxima e continuando aqui em cima, a gente pode trabalhar com essa continuidade de alta até
considerando aqui ó, um inverso Fair Value Gap, tá, nessa região. Então essa zona aqui ela é bem importante porque pode acontecer a defesa nessa região ou o preço, né, ele consegue romper essa região e dar continuidade para alta. Então aqui seria um ponto bem crucial que eu ficaria atento, que me daria aqui as motivações das direções subsequentes que eu poderia estar trabalhando aqui com o Nasdaq. Nosso próximo ativo na tela é o índice Dow Jones, a mesma expectativa praticamente de Nasdaq, um movimento descendente bem bonito. A gente pode até traçar aqui ó, uma linha de tendência de baixa, na qual ele vem tentando romper. E aqui é um detalhe, tá? Se ele rompe essa região, essa linha de tendência de baixa, assim como lá em Nasdaq, a gente tem uma continuidade para a movimentação de alta, principalmente se ele rompe essa extremidade aqui. Agora, rompendo essa mínima aqui abaixo no 42,040, a gente tem uma continuidade para o movimento vendedor, vindo buscar as regiões ali no 41,500 mais ou menos, tá ok? Então, a tendência no curto espaço aqui para Dow Jones ela está de baixo, né? Nós tivemos um movimento de expansão, vem fazendo aqui um movimento de correção, tá? E esse movimento de correção pode ter chego ao fim, até por conta desse fundo aqui, da estrutura atual, ter capturado uma belíssima liquidez e até ter tocado já aqui ó, na cabeça de um bloco de ordens lá atrás, tá? Então aqui a gente pode estar observando um movimento de pullback pré-rompimento, tá? Porque a gente percebe aqui tem uma lateralizaçãozinha, o preço faz um movimento de alta, correção e aqui está inclinando novamente para compra. Se a gente coloca as médias, o preço tem ancoragem para a venda das 200, só que as curtas elas estão invertendo, tá? Então aqui bastante atenção, uma região de armadilha por conta aqui das médias curtas e as médias longas de 200 está acima do preço. Então a gente precisa aqui de uma confirmação melhor para dar continuidade aqui no movimento comprador para o índice Dow Jones, beleza? Então, duas expectativas. Para compra ele precisa romper e sair dessa região aqui, dessa zona aqui. Ele tem que sair dessa zona, principalmente se ele ficar acima aqui desse topo, fazendo esse desenho. Então, rompe, troca a polaridade, testa a demanda é eficiente e o preço continua buscando ofertas em níveis superiores. Agora, se ele não respeitar essa região, vir trabalhar abaixo, aí a gente trabalha com expectativas vendedoras. Próximo ativo na tela é o índice alemão, tá? A gente já estava especulando aqui uma possível venda para o índice, conseguimos ter aqui uma boa expectativa e previsibilidade na venda, conforme as nossas análises anteriores. Lembro que a gente comentou há dois panoramas atrás dessa região de lateralização e esperar o preço sair daqui, né, para poder dar uma movimentação, seja para cima ou seja para alta. O movimento foi vendedor, então um belíssimo movimento na venda. E aqui agora a gente continua com a expectativa vendedora. Colocando as médias, a gente tem o preço abaixo das 200 ainda, só que nas médias curtas ele já começou a querer dar o ar da graça ali e reverter a movimentação. Então o que nós podemos ter? Nós podemos ter o início dessa correção, tá? A correção desse movimento. Então dois pontos cruciais, tá? Esse topo aqui acima, tá? Aqui ó, no 23.500, é a mesma região das 200. Então se o preço rompe essa região, troca a polaridade na média da continuidade para alta. E esse fundo interno aqui ó, de liquidez interna, porque caso venha a ser rompido, tá? Caso venha a ser rompido, nós podemos vir buscar a liquidez externa e continuar com a tendência de baixa, tá? Então a região aqui para o índice alemão é bem peculiar, bem delicada. Para você no intraday trabalhar com compras, tá? Pelo menos aqui o gráfico de 1 hora ele precisaria romper esse último candle, tá? Rompendo as médias de 9, aí você poderia especular aqui no intraday buscando as máximas aqui, tá? Ou, obviamente, para venda ele romper a 50, ficar abaixo das 50 aqui, aí você já poderia antecipar o rompimento dessa mínima, vindo buscar a próxima mínima da estrutura, tá? Então, no momento o preço está em uma região que não tem o que fazer, tem que aguardar ele sair dessa movimentação aqui, dando uma clareza mais definida para você, ok?
Aqui agora na tela nós temos o dólar contra o real brasileiro. O dólar chega numa região já de suporte capitalista e aqui a gente pode estar tendo um início de um movimento de alta. Percebam que aqui na média de 50, o preço já rompe bonito a média de 50, testa o suporte dinâmico da média de 50 com a ancoragem da média de 9 inclinando para cima. Tá? Então, aqui a gente pode estar tendo já esse movimento aqui, até aparentemente uma acumulação de Wyckoff. Tá? Então ele volta aqui, ele pode até retestar essa região aqui para depois voltar a subir. Tá? Então, isso se ele não vir manipular o fundo aqui novamente. Tá? Então é uma região que já apresenta intenções compradoras, porém ela está aqui em movimento de acumulação, movimento de lateralização. Tá? Então é um momento na qual a gente fica um pouco mais atento com sinais compradores, tá? E deixando um pouquinho de lado aqui os sinais vendedores, até porque ele não tem mais rompimento de mínimas. Tá? Então, para venda, pessoal, agora eu definitivamente precisaria ter o preço trabalhando abaixo de todas as médias para continuar o movimento vendedor. Tá? Eu estou com um viés um pouco mais comprador para o dólar para essa próxima semana. Na tela agora estamos com o EURUSD e EURUSD, pessoal, movimento claro na compra. Tá? Ele faz um movimento de mitigação, o preço está ancorado e acima das médias de 200 e das médias curtas também. E aqui a gente tem dois pontos, né, e 3 possibilidades de movimento aqui para a semana. Se o preço ficar abaixo dessa mínima, a gente pode vir buscar as mínimas anteriores. Tá? Tem um bloco de ordens que ele não foi liquidado e temos liquidez aqui com esse fundo. Tá? Então a gente pode ter essa movimentação aqui acontecendo. A atenção é, no caso, que se ele rompe essa mínima, ele vem buscar as mínimas anteriores buscando liquidez externas, até porque nós temos um bloco de ordens aqui onde o preço veio e trabalhou. Então ele tem que continuar essa movimentação. Detalhe, temos um bloco de ordens vendedora, aqui uma região de pressão vendedora. As médias estão empurrando o preço para cima. Então, o que nós vamos observar aqui essa semana? Se o preço trabalhar abaixo dessa região, expectativa vendedora vindo buscar mínimas aqui. Tá? Se o preço trabalhar nessa região, vir uma defesa forte na venda, também possibilidade dele fazer este movimento aqui, tá? Buscando mínimas anteriores. Aí aqui é um detalhe, porque essa reversão a gente teria que trabalhar aqui com as médias, as curtas aqui. Tá? Pelo menos a de 9 e a de 20, o preço trabalhar abaixo delas. Tá? Aqui a de 9 e a de 20 estaria vindo nessa movimentação. O preço teria que romper, trocar polaridade, aí assim a gente poderia especular movimentos vendedores vindo buscar essas mínimas. Ok? Agora, tá? Se o preço trabalha nessa região, continua aqui acima, as médias vêm pressionando, dando continuidade para alta, movimento comprador começa a especulação aqui que a gente tem na tela. Tá? Então, expectativa aqui para o EURUSD é que ele precisa sair dessa zona. Tá? Essa zona aqui acaba sendo uma região um pouco mais complexa de operar. Se você quer operar na compra no intraday, observe como que o preço vai se comportar nessa região. Tá? Porque ele pode dar compra e chega aqui e reverter todo o movimento. Então você teria que ficar atento nesse ponto aqui, ok? Agora o nosso próximo ativo aqui é o dólar contra o ien japonês, né? O SDJPY. A gente teve aqui a continuidade do movimento comprador, tocando lá atrás, então uma tendência aqui de alta clara bem definida, principalmente aqui com as médias ancorando a movimentação do preço. Muita atenção porque estamos chegando em região de topo, tá? Então, o que pode acontecer? O movimento aqui de captura de liquidez, inverter as médias, tá? Então, se o preço romper as médias e ficar abaixo delas, vamos buscar mínimas, tá? E essas regiões aqui, ó, como alvo. E teoricamente até esse bloco de ordens lá na extremidade da movimentação. Agora, o preço rompeu essa região, permaneceu ali acima, as médias vêm fazendo aqui um power breakout, vamos continuar com a movimentação compradora, observando aqui intenções na compra. E como que você vai poder atuar na compra? Esperando um pullback, ancorando nas médias, ou a média chegar até o preço, tá? Então, dessa forma aí, ou até mesmo microestruturas aqui na movimentação, tá? Então, dessa modalidade, dessa forma aí, você pode ir trabalhando com a expectativa de intenção
de continuidade compradora aqui para o USDJPY. O nosso último ativo é o ouro, pessoal. E o ouro, aqui a gente não teve muito que evoluir essa semana, né, capitalista? A gente tem esse grande bloco de ordem, essa grande região de pressão aqui, onde está segurando bem o preço. A gente pode observar que tem aqui algumas defesas compradoras bem interessantes, tá? Como essa região aqui, como esse pavio. Então a gente vem observando aqui as defesas na compra. O engraçado é que agora, tá? A compra ela está dando indícios que vai começar a sua movimentação. Tá? Ela trabalhou legal nessa nossa região aqui de suporte. O preço já rompeu acima da média de 50, está prevalecendo acima dela. A 9 está inclinando aqui para um bom movimento de continuidade de alta. Até onde que eu especularia uma movimentação dessa? Eu ficaria de olho aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, nesse nosso camarada. Aqui a gente pode ter uma trava na precificação, tá? Então, movimento vindo até aqui em cima, chegando aqui, uma possível correção, aí a gente analisa se ele vai dar continuidade depois ou se ele vai reverter a partir daqui. Por tudo que está acontecendo aí no cenário geopolítico, acredito que isso seja de fato uma acumulação no ouro e depois ele vai explodir aqui e dar continuidade para a tendência de alta. Tá? Não acredito aqui em possibilidades vendedoras de longo prazo no ouro. Podemos perceber que essas movimentações, essas oportunidades de vendas aqui, elas foram bem complexas, né? Não tendo aqui aquela movimentação fluida. Então acaba sendo um pouco mais complexo de operar na venda. Aqui agora a compra está voltando a dar sinalizações de intensidade e isso pode favorecer aqui o movimento comprador, beleza? Então é isso, capitalista. Passando aqui bem rapidinho, tá? Nos ativos, a gente pôde já ter aqui a previsibilidade de movimentações. Espero que esse panorama de mercado tenha lhe auxiliado de alguma forma e que venha te ajudar as suas tomadas de decisões no seu dia a dia no intraday. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo panorama. Tchau, tchau.